O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Saí depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo diz aqui, no capítulo 12, versículo 9, o amor seja sincero. Isto é, um amor sem máscaras, um amor sem fingimento, um amor sem segundas intenções, sem interesses escondidos. Amar para agradar a Deus. Amar porque eu quero alegrar o coração de Deus. Porque eu quero ser parecido com Deus, que é amor. Mas nós sabemos que, infelizmente, podemos amar, podemos fazer coisas boas com tantas outras intenções escondidas no coração. Então São Paulo diz aqui: o amor seja sincero. Deus espera de nós não uma transformação meramente exterior, aquela transformação que as pessoas veem, mas Deus quer aquela transformação interior, a transformação do coração que só Deus vê. Pois bem, então São Paulo aqui nessa leitura, ele mostra que a nossa fé precisa ser bem concreta, que o nosso amor a Deus precisa ser bem concreto, que a nossa prática da religião, que a nossa vivência da religião precisa ser bem concreta. Então ele vai aqui citando vários pontos, isto é, versículo 9, o amor seja sincero, detestai o mal, apegai-vos ao bem, que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, isto é, com atenção, com cuidado. Então percebe que é uma realidade bem concreta. Às vezes nós queremos uma religião meio docetista, gnóstica, uma religião que nós conhecemos Deus, sabemos as coisas certas a respeito de Deus, mas não amamos.
Mas Deus se fez corpo. E Deus se fez carne. E Deus, assim, Ele toca toda a humanidade. Então nós precisamos amar os irmãos, por amor a Deus, ter atitudes bem concretas. E continua São Paulo. Sede zelosos e diligentes, atentos, cuidadosos, prontos para ajudar. Sede zelosos e diligentes, fervorosos em espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Socorrei os santos em suas necessidades. Os santos eram os batizados. Socorrei os santos em suas necessidades. Persisti na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Então é claro que ele está falando a respeito daquelas pessoas que nos causam dissabores, que nos causam problemas, que nos ferem, que nos machucam. Então ele diz, abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, mantende um bom entendimento uns com os outros. Então percebe aqui, São Paulo mostra essa atitude de uma fé que se traduz em gestos concretos. E o que é que ele quer dizer então? Que uma fé que não se traduz em obras, ela é perdida. Que uma fé morna, uma fé calculada, isto é, aquilo que você faz é muito calculado. Uma fé que não se compromete, ela não garante a sua entrada no reino dos céus. Por isso que existe essa ligação aqui tão adequada entre a primeira leitura de São Paulo e o evangelho que nós iremos comentar daqui a pouco. Então precisamos ter uma fé que se compromete. E o nosso compromisso com Deus se dá também com os nossos irmãos. Não é apenas uma fé vertical, mas é uma fé horizontal também, que ela toca as pessoas. Pois bem, então, que nós já desde agora comecemos a refletir. E como é que tem sido a minha fé? Eu tenho rezado, eu tenho sido fervoroso na oração, eu tenho procurado ser zeloso com Deus, eu tenho sido forte na tribulação e perseverante na oração. Ótimo, mas eu tenho também servido o irmão. Eu tenho ouvido o mandato de Deus de amar o irmão e eu tenho procurado colocar em prática, isto é, eu tenho sido uma bênção para os meus irmãos, ou eu me digo religioso, mas faço mal às pessoas. Sou desonesto, sou caluniador, ríspido, grosseiro. Quer dizer, como tem sido a minha atitude em relação aos meus irmãos? Pois bem, mas segura aqui esta ideia. Vamos para o evangelho. Diz aqui então que alguém encontra Jesus e diz, Senhor, feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Isto é, feliz quem vai para o céu. Que maravilha ir para o céu. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. Ok, é lindo. Então vamos ver então, se é verdade mesmo que é lá que você quer morar. Vamos ver então se é mesmo maravilhoso ir para o céu. Isto é, se você crê verdadeiramente nisso que você está dizendo. Aí Jesus conta uma parábola, diante daquela atitude daquela pessoa que disse, é maravilhoso comer o pão no reino dos céus. É maravilhoso ir para o céu. Aí Jesus diz, olha, um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Só que, na hora do banquete, muitos não se fizeram
presentes. Por quê? Porque eles eram maus, pecadores, horríveis, odiavam. Não é isso o que o Evangelho está apresentando. Nem é isso que ele quer enfatizar. O que o Evangelho de hoje apresenta é que o banquete estava pronto. Eles foram convidados, mas por causa dos seus muitos afazeres, eles não ouviram o chamado daquele que havia preparado o banquete. Um diz aqui, que comprou um campo e precisava ir vê-lo, nenhum mal, não tem nenhum problema. O outro disse que comprou 5 juntas de bois e precisava experimentá-las. E o outro se casou, então não dava. Quer dizer, cada um com uma justificativa muito compreensível até. Mas a pergunta é, que justificativas temos usado para protelar, para postergar, para deixar para depois a diligência em ouvir e acolher o chamado de Deus na nossa vida? Quando Deus chama você, meu santinho, a mais oração, o que é que você responde? Ah, Senhor, eu tenho este e aquele compromisso, eu tenho isso e aquilo para fazer, a minha vida é tão aperreada que eu preciso, mas depois eu vou sim rezar mais. Quando Deus chama você a abandonar esta ou aquela situação que justifica, às vezes, situações que não são más, que não são erradas em si mesmas, mas que não são para você. E Deus chama você a abandonar. E você vai encontrando justificativas que acalmem a sua consciência, que adormeçam a sua consciência e faça você ir empurrando com a barriga aquilo que você sabe que Deus tem pedido a você. Quando Deus pede de você um maior serviço, uma maior entrega, uma maior doação, algo a mais, um passo a mais, e você vai adiando, deixando para amanhã aquela entrega, aquela doação, aquele serviço maior por causa dele, achando que você vai ter tempo suficiente para depois você fazer aquilo que Deus pede hoje a você. Então é isso que o Evangelho aqui, ele está ressaltando. E o ponto central é esse, que resposta eu tenho dado a Deus, aos seus pedidos na minha alma. Aqui no Evangelho, ele convidava para o banquete. Na sua vida concreta, pode ser um convite a mais, repito, oração. Pode ser um convite a um ato de generosidade. Pode ser um convite a um serviço na igreja. Pode ser um serviço a um abandono de uma imperfeição a qual você está por demais ligado a ela. Isso é, você não quer corrigir aquela imperfeição sua. Imagine, um exemplo bem atual, nós estamos neste período de alcançar, de lucrar indulgências para as almas do purgatório. Todos aqui, todos aqueles que vão comungar, todos estão lucrando indulgências para as almas do purgatório? Quem aqui, não precisa levantar a mão, quem aqui vai comungar? Pois bem, todos vocês que vão comungar, vocês estão aptos a alcançar mais uma indulgência para as almas do purgatório. Mas que desculpa você vai utilizar para justificar a sua preguiça e a sua falta de caridade em fazer aquelas orações e oferecer pelas intenções do Santo Padre, comungar você já vai, e depois visitar o cemitério. Ah, mas é meio complicado, padre, ir lá para o cemitério. Mas seja sincero, mas eu quero uma sinceridade crua. Se eu dissesse a você que se você fosse ao cemitério,
você teria um problema que tem incomodado você, este problema resolvido. Pode ser uma dívida, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema familiar. Este problema seria resolvido. Você iria até o cemitério, qualquer cemitério, e fazer uma oração? Você iria. Porque o interesse era seu. Porque aquilo vem ao encontro dos seus desejos. Você encontraria tempo para isso. Você vai encontrar, se você for lá e fizer uma oração, você vai ganhar uma passagem de ida, volta, com hotel e até dinheiro para gastar durante essa viagem dos seus sonhos. Nossa, você ia a pé, correndo. Eu iria. A pé correndo. Eu estou indo, mas eu não estou indo a pé. Isto é, quando algo vem ao encontro dos nossos interesses, nós somos diligentes, fervorosos, zelosos, prontos. Mas quando algo nos exige amor, aí a situação muda de figura. Ah, padre, mas eu terei que também, mesmo aqueles que estão em estado de graça, eu terei também que me confessar. Mas você pode se confessar até sábado. A confissão para se alcançar as indulgências de finados é apenas uma. Se você se mantiver em estado de graça, é apenas uma confissão. Então, se você vai hoje comungar, é porque você está em estado de graça, você já pode alcançar a indulgência. Aqui é apenas um exemplo de algo que eu não tenho dúvida que Deus nos pede. Se você é católico, Deus está pedindo isso a você, porque você está comungando, você pode amar, você pode fazer o bem às almas do purgatório, mas a pergunta é, você está disposto a ouvir a voz de Deus? Ou você vai encontrar uma justificativa para mais esse pedido de Deus na sua vida? Que hoje, meus santos, peçamos a Deus que torne o nosso coração dócil, que torne o nosso coração aberto à sua vontade, para que, ouvindo o chamado de Deus, pronta e diligentemente, nós a acolhamos e coloquemos em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.